Agora eu gostaria de convidar aqui na frente uma irmã preciosa, uma mulher virtuosa, que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre como deixar refletir essa virtude nas nossas vidas, no nosso comportamento. Recebam com uma salva de palmas Morgana Linhares. Morgana, muitas pessoas podem pensar assim, mas etiqueta, regras de etiqueta, isso é frescura, isso é para quem é filhinha de papai rico, né? Você acha que é isso? Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente com vocês, mulheres virtuosas e lindas. Na verdade, não é frescura. A etiqueta, ela existe para facilitar e descomplicar o nosso dia a dia, para facilitar o nosso convívio com a sociedade. A etiqueta, ela veio da nobreza, né? Lá de trás dos nobres, dos intelectuais. Então, ela vem de lá. E a gente pega um pouquinho, é lógico que a gente não põe etiqueta tão tradicional, né? Mas a etiqueta, ela vem da nossa boa educação. Na realidade, a etiqueta, ela significa, né? Ela expressa a nossa boa educação. E isso independe de condição financeira, de se morar num palácio ou num casebre. A gente pode entrar num lugar muito simples e ali termos pessoas muito bem educadas, com atitudes finíssimas, não é isso? Verdade, verdade. Dê umas dicas para nós, então, hoje, Morgana. Eu quero começar novamente. Não tem como falar de etiqueta sem falar de Jesus. Ai, que lindo! Não é? E eu queria estar lendo com vocês uma passagem. Eu vou pegar uma passagem mais atualizada. Ana, eu queria que você lesse 32 e 33, depois eu vou ler a linguagem atualizada. 1 Coríntios 10, 32 e 33. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Que lindo! Aqui é Paulo dando alguns ensinamentos para as mulheres da igreja de Coríntios. E eu vou ler agora na versão atualizada. Vivam de tal maneira que não prejudique os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. E só continuando no versículo 11, no capítulo 11, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então eu acho que quando a gente pega e lê isso aqui, você vê a etiqueta mais na pura essência do que na realidade eu vou fazer para que eu possa ajudar o outro, para que o outro se sinta melhor. Isso é etiqueta. Para que o outro chegue a Cristo, muitas vezes com coisas tão simples como uma boa educação. Uma boa educação. Como eu tenho me comportado Sim. com esse outro que não conhece Deus. É verdade. Porque realmente as pessoas estão nos observando nas pequenas atitudes. E muitas vezes dizem, fulano é crente? Não, mas ela é tão sem educação. Quer dizer, a nossa etiqueta, a nossa maneira de comportar pode também testemunhar Cristo para os outros. Verdade. Eu queria só aproveitar aqui, antes da gente dar algumas dicas, eu estive somente um dia no congresso, que foi no último dia, no domingo. Sábado. No sábado, e eu fiquei extasiada, emocionada, com a grandeza do poder de Deus dentro deste lugar. Aleluia. Comover. E eu queria te agradecer, Ana, por você permitir que Deus te use dessa forma, abençoada, com o coração aberto, e através da sua vida, tantas vidas têm conhecido a Deus. Que Deus continue te abençoando profundamente. Amém. Amém. Obrigada.
Então vamos a algumas dicas. A Ana ela quer me colocar numa saia justa. A pergunta que ela fez no último... Justa, mas nunca muito justa. Nunca muito justa, que não é bacana. No último, ela terminou com uma pergunta. Foi mesmo. Bem complicadinha. Na realidade, essa pergunta que a Ana fez, ela não tem nenhum livro de etiqueta. Não. Olha, que bom, você teve que me instruir a achar a resposta. Quem é que lembra qual foi a pergunta de etiqueta que eu deixei de desafio para Morgana no último mês? Acho que vocês vão querer aplicar, porque aqui nesse auditório a gente precisa saber como agir. Antes de ir embora, a Ana me falou, a Morgana vai ensinar pra gente como que a gente consegue sair de um banco apertadinho como um banco de igreja. Eu devo sair de frente ou de costas? Lembram quem estava aqui? Na verdade, a etiqueta passa muito pelo bom senso. Mas o bom senso é igual gosto, cada um tem o seu. Então, na realidade, dentro da igreja, num teatro, dentro de um cinema, o ideal é que sentou, não levante mais. Mas aí vem a pergunta, Morgana, mas não deu tempo de ir ao banheiro, eu cheguei atrasada, eu preciso levantar. Ok, é lógico que existem as exceções, né? Então, a maneira mais adequada, porque geralmente a distância de um banco para outro é muito pequena. E numa igreja tem homem, mulher, criança, né? Se a roupa estiver adequada, principalmente dentro de uma igreja, que é o correto, né? O normal é você sair realmente de costas para a pessoa, porque você consegue equilibrar melhor o seu passo e tem o banco da frente para se apoiar e não desequilibrar. Mas o ideal é que não saiam de onde vocês estiverem. Agora, se a roupa não estiver muito adequada, eu acho que deve ser melhor sair de frente, né? Na realidade, se a roupa não estiver adequada, porque de frente, né, você acaba se desequilibrando e podendo cair em cima do outro. Vexame, misericórdia. Total. Deus me livre. Então, o ideal, para não deixar o outro constrangido, né, porque se você não está adequadamente vestida, eu acredito que não vai ficar constrangida. Na realidade, vai estar constrangendo o outro. Tá faltando constrangimento, né? Então, o que a gente precisaria é que a pessoa das pontas levantassem para eu sair. Então, olha o transtorno que a gente causa. E aí, mais uma vez, a etiqueta serve para quê? Facilitar o nosso convívio e não dificultar. Ótimo. O que mais que você trouxe para a gente? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre facilitando a circulação. Sempre que uma porta estiver aberta, a prioridade, isso acontece muito na igreja também, a prioridade é de quem está saindo, sempre. Então, acabou o culto, as portas estão abertas, se tem alguém do lado de fora para entrar, você vai sempre esperar o outro sair, para depois você entrar. Que legal. Aí vamos colocar num lado bem prático, elevador. As pessoas... na correria do dia a dia, às vezes elas não enxergam o outro. É verdade. Acontece muito de você estar na fila esperando o elevador chega, você não espera a pessoa descer, você já vai entrando. Então isso dificulta a circulação. Na realidade você nem viu o outro, né? Então você espera que as pessoas desçam do elevador para depois você entrar. Se não tiver assessorista no elevador, não custa nada, é um gesto delicado e de etiqueta. Segura o elevador para quem está saindo, continue segurando para quem está entrando. Outra coisa que acontece muito dentro de elevador, eu vou no segundo andar. Tem necessidade de ir de elevador, a não ser que você esteja com alguma enfermidade? Não, você pode ir de escada. É bom que fortalece as pernas, né? É bom que faz um pouquinho de exercício. Mas, se eu vou no 12º, e tem gente que vai no 6º, eu que vou para o 12º, vou para trás do elevador. Ao invés de ficar ali empatando, e as pessoas que vão entrando, vão ficando espremidas, ou às vezes as pessoas nem têm como entrarem no elevador, e ele continua vazio atrás. Então...
se você tem o bom senso, vá para trás. Se não tem, sutilmente olhe para trás e fala: dê um passinho atrás, por favor. Não custa. E ao descer do elevador, sempre agradeça a assessorista. Ótima essa dica, hein? Ótima. Mas olha, já tenho uma outra pergunta aqui para você. Na fila do elevador, você disse às vezes não enxergamos o outro que está lá dentro, nós queremos entrar e não deixamos o outro sair. E quando as pessoas nem veem quem já estava na fila esperando? Aí é uma grosseria total, né? Grosseria aí, total. E aí nós vamos estar falando, vou aproveitar o seu gancho do elevador, nós vamos estar falando enfrentando filas. Fila, já diz, é um atrás do outro. Então não existe achar um amigo e pedir para ele fazer para você, ou dar um de bobo e ficar do ladinho dele puxando conversa para furar a fila. Pode falar: querido, eu estava na sua frente, eu gostaria que você fosse para trás. Sutil, não precisa dar escândalo, não precisa falar com voz grossa, não precisa ficar irritado. Simplesmente dê um toque na pessoa. Porque alguns agem de má fé, outros realmente não enxergam. E você acha que é indelicado ou é feio, por exemplo? Uma vez eu estava no aeroporto, precisando passar pelo raio-x rápido, porque aconteceu um imprevisto, até mesmo no próprio aeroporto, meu check-in, e eu precisava passar na frente de todas as pessoas da fila, senão eu ia perder o meu voo. Você achava indelicado eu dizer para todas as pessoas: olha, me desculpa, eu estou atrasado, se não importa de eu passar na sua frente? Se alguém tem uma situação que ele precisa, entre aspas, furar a fila ou passar na frente dos outros, como deve ser a atitude? Na verdade, seria bom procurar alguém que estivesse ali coordenando, algum segurança. Uma autoridade. É uma pessoa superior, né? Porque alguns entendem, Ana, e outros não. Bom seria se a gente vivesse uma sociedade que a gente tivesse realmente pessoas que entendessem. Só que algumas aproveitam da situação ou fazem cara feia, não querem colaborar. Querem colaborar. Então seria bom procurar uma pessoa responsável que estivesse ali, explicar a sua situação, e ela te conduziria a embarcar na frente dos outros. Isso até parece aquele versículo que diz, né, para a gente não procurar os primeiros lugares, mas deixe-se ser chamado, ser convidado para a frente. Assim você fica respaldado para, entre aspas, passar na frente dos outros. Ótimo. E eles não entenderem. Uma outra coisa que acontece muito em fila, as pessoas começarem a murmurar. Se você sabe que está indo para um banco numa segunda-feira, dia 5, é pagamento. O banco vai estar lotado. Se você está com o horário marcado, está na hora do almoço, e tem o horário para voltar, então não vá, porque você sabe que vai ficar estressada. A pior coisa que tem é você estar na fila de um banco e quem está atrás ou na frente começa a reclamar, a murmurar, a falar mal, quando não te pega de papo fiado. Não é verdade? Você não está nem um pouco a fim de conversar. Então, se você sabe que vai ter uma fila de banco, você leva um livro, tá? Põe uma boa música evangélica no seu celular e escuta, ok? Mas não murmure, não reclame, não faça cara feia. Não incomode os outros. E não incomode o outro. A gente acha que é íntimo, né? Só porque está naquela fila. Começa a puxar assunto. Começa a puxar assunto. Que coisa desagradável. É igual avião. Ai, não é porque eu sento lá do outro que eu tenho que ficar conversando. Não é verdade? Temos que ter discrição, né? Temos. Outro ponto importante. Hoje todo mundo anda com o nosso amiguinho chamado celular. Em qualquer lugar, esse amiguinho está conosco, Então, a coisa mais deselegante que tem é você, num ambiente fechado, onde tem outras pessoas com você ligar, ou o seu telefone tocar e você atender. Ninguém precisa ouvir a sua conversa. Essa é boa. Palmas para Morgana agora, porque ela pegou pesado. Isso é muito comum e é muito desagradável. É muito desagradável, tá? Então, assim, se você está num ambiente fechado, tente sair deste ambiente. Se for um assunto realmente que não dê para esperar, conversa e volte. Eu estou dando esse exemplo porque ontem eu estava indo ao médico, estava dentro do elevador, e uma mulher, eu ia
a um andar mais alto. Então essa mulher parece que ela ia comigo até esse andar. E ela falava tão alto, e ela gesticulava, e o elevador cheio, que eu queria pedir para ela desligar o celular. E graças a Deus que chegou uma altura que a ligação caiu. E eu não precisei falar nada. Então, gente, isso é bom senso. Isso é incomodar o outro. Está incomodando o outro? Eu estou sentindo incomodado, então eu não vou fazer igual. E, com certeza, né, no cinema eles já avisam. Desligue o seu celular, coloque no silencioso. Isso vale, então, para qualquer ambiente fechado, com outras pessoas reunidas ali comigo. Com certeza. Legal, Tá? muito bom. Outra dica. Revista no cabeleireiro ou na sala de espera de um médico. A revista está ali, você não vai reclamar porque a data dela está vencida, porque a revista é antiga, porque essa revista eu já li no salão. Não, a revista está ali. Quer ler? Pegue e leia, para distrair. A revista está ali, de repente você está passando a página e você vê aquele vestido que é o seu sonho que você vai levar para a costureira fazer. Qual que é a vontade que dá? Rasgar a revista. Sutilmente, você vira de ladinho, você dá um jeito, você desconversa. Ai, que feio. E você arranca. Gente, não pode. Faça isso, ó. Pega o celular e tira uma fotinha da página. Uma solução melhor. O mais adequado seria pegar uma caneta e um papel, anotar a edição da revista, o nome da revista, a editora da revista, passar um e-mail e solicitar uma revista dessa. Tá? Então, assim, não arranque. Quantas eu já tive vontade, gente, confesso. Já tive vontade, mas a revista é do local. É como se fosse um patrimônio público. Eu posso usufruir, mas eu não posso estragar. Inclusive, é tão feio, tão desagradável quando a gente chega num local e está folheando uma revista e de repente falta uma página. Aquilo ali perde, né, o gosto, você sente que aquilo é velho, aquilo é como um lixo. Então a gente tem que pensar no outro. Lá nos Estados Unidos eu aprendi muitas coisas interessantes, né? A nossa preletora Dev, ela dá uma aula de bom comportamento. Os norte-americanos são muito polidos, muito educados. Lá, se a gente esbarra neles, eles pedem desculpa, como se estivessem no nosso caminho, né? Se eu esbarrasse em você, é como se você dissesse, oh, sorry. São muito educados. E lá eles têm um aviso no banheiro, né? Após utilizar a pia, seque-a com papel para o próximo usuário. Aqui no Brasil eu nunca vi isso. A gente lava a mão, respinga na bancada toda. Quando a próxima pessoa entra, fica com nojo de usar. Quando foi a gente que usou e molhou, a gente sabe que foi a gente pega aquele papel que acabou de secar a mão, seca a bancada e joga o papel no lixo. Você nem sujou a sua mão. Era o seu papel. Então, assim, eu acho que muitas dessas regras estão nos levando a ver que o meu direito termina aonde começa o direito do outro. E, na realidade, esse exemplo que você deu, isso tem que ser praticado na nossa casa, né, Ana? Então, assim, se eu escovei meus dentes, se eu lavei as mãos, eu também não devo deixar molhado. Então, isso, todas essas formas, esses comportamentos, eles têm que partir de dentro da nossa casa. É um exemplo que a gente pode deixar para as nossas filhas, para os nossos filhos, e assim a gente vai mudar e o exemplo toda do nosso uma geração. Marido, né? Sim. Na realidade, nós coordenamos o nosso lar. É verdade. Né? Tem mais uma para a gente terminar? Tem terminar? mais uma. Vocês estão gostando, gente? Yes, eu tô. Essa é boa e nós vamos aproveitar dela ao máximo. Em restaurante, o homem sempre entra na frente. Mulheres apressadinhas, esperem o seu namorado, o seu noivo, o seu marido entrarem na frente. Os homens sempre solicitam o cardápio quando o maître já não traz. Peraí, antes disso, ele que escolhe a mesa, então. Pode até pedir sua opinião. Ele pode pedir sua opinião, mas deixa é ele que te conduz até a mesa. Sim. Tá? Ele pode pedir, perguntar onde você quer, mas ele te conduz. Elas estão rindo. E eu acho que coisa deselegantérrima, né? Ele escolheu aquela mesa, a menina já estraga tudo. Ai, não, aqui tá horrível. Deixa ele te perguntar, seja delicada, fique satisfeita em ser conduzida. Isso.
Então, ele te conduz, ele entra à frente, ele te conduz até a mesa, ele faz o pedido, você até pode falar, amor, eu quero uma água com gás, amor, eu quero um suco de laranja, mas ele vai pedir. Ele vai chamar o garçom. Ele vai chamar o garçom e ele vai solicitar. Que coisa e não delicada, é psiu, não, tá? O seu marido vai levantar a mão e o garçom vai enxergar. Não é psiu. Não existe psiu. Ô garçom, olha a gente aqui. Ele tem nome no crachá. Ok? E o mais interessante... Peraí, então quer dizer, por exemplo, se eu tô ali, tô até já comendo ali o prato que foi pedido e de repente minha água acabou e eu gostaria de beber mais, ao invés de eu pedir... Você vai falar com seu marido, com seu namorado, com seu noivo e ele vai pedir pro garçom. Gente, que elegante. Sempre. Gostei. Deixa o seu marido ser carinhoso com você. Quando a conta chegar... Elas gostaram agora, Morgana. Olha a reação da mulherada. E aí, Morgana, quando a conta chegar? Quando a conta chegar, ela vai direto para as mãos do homem. É verdade, o garçom faz isso mesmo, entrega para o homem. Gente, mesmo hoje em dia, tem muito da mulher dividir as despesas com o homem, ok? Nós vivemos no mundo moderno. Hoje o orçamento familiar é dividido entre mulher e homem, não tem problema nenhum. Quando é a minha vez de pagar a conta, que eu já sei previamente que esse é o dia... Você não está tomando o lugar dele, foi um combinado. Foi um combinado. Hoje é meu dia de pagar a conta. O que eu faço? A conta chegou, foi para a mão do meu marido. Sutilmente, eu pego a minha carteira. Quantas mulheres guardam a carteira do marido dentro da sua bolsa? Muitas vezes. É muito feio, tá, gente? Já falo pro marido. Homem... Espera aí, não. Mas calma. Ele vai... É muito feio o homem andar de carteira no bolso. Isso que eu ia falar. Dependendo da calça, quanto mais social a calça... É muito deselegante. Ou ele anda com uma carteira pequena dentro do bolso da frente, mas carteira no bolso de trás, não. Pochete não, tá? Ai, a gente tem que dar uma ajudadinha, né? Aliás, você já viu aquele rapazinho que era assim meio desarrumadinho? Ninguém dava muito por ele. O que uma mulher pode fazer na vida de um homem? Eu fiz isso com o meu. Então, quando já está combinado que é o meu dia de pagar a conta, ninguém sabe se a carteira do meu marido está dentro da minha bolsa. Eu tiro o meu cartão, entrego na mão do meu marido, ele sabe todas as minhas senhas, se é de crédito ou se é de débito, e ele entrega o cartão, digita a senha e paga a conta. Uau, muito bom. Sempre a conta vai para a mão do seu marido. Que coisa linda. Sabe que a Dev, ano passado, falou um pouco sobre nós estarmos assim tão aceleradas e tomando à frente o lugar dos homens. E durante o congresso mesmo, uma irmã veio contar um testemunho, que ela saiu e foi fazer um lanche ali na esquina da Avenida Antônio Carlos, aqui pertinho da igreja, e na hora de pagar o lanche com o cartão de crédito, o cartão caiu no chão e ela já abaixou para pegar o cartão. Nisso, o garçom abaixou também. Ela pegou o cartão antes dele e levantou. Quando ela olhou para ele, ela se lembrou do culto. Ela jogou o cartão no chão de novo. Aí o garçom pegou o cartão, começou a rir. Ela, muito obrigada. É um treinamento. Abrir a porta, tudo isso que você falou, não só no restaurante, então. Deixar o homem passar na nossa frente. Deixar o homem fazer o papel de homem, de gentil, de cordial. Permita, por mais que ele não perceba. Eu estava lendo uma matéria e que falava, se você vai entrar, né, num shopping e a porta está fechada e você está na frente, para do ladinho, não faz nada, não abre a porta. Ele pode nem entender. Por que ela parou? Por que você parou? Aí você dá uma olhadinha, aí ele vai perceber e ele vai abrir para você. Então, treine o seu marido a ser gentil com você. Permita que ele seja gentil. Uau, essa foi ótima. Palmas para Morgana.
Muito obrigada, querida. Já estou com expectativa das próximas dicas no nosso culto do mês de setembro. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e espero que vocês utilizem essas dicas no dia a dia, que vocês vão ver como que vai facilitar o convívio. Jesus abençoe.